E você vai comer com alegria. Eu lembrei a gente fez um jantar na nossa igreja lá no bairro do Matão, Sumaré, e a gente chamou o prato de Le Petit de Franc. E o pessoal ficou tão feliz, e nada mais era do que um pé de galinha com tomate do lado. Há muita gente que gosta de pé de galinha cozido, né? Chupa o osso ainda. 45, de Gênesis. A história desse rapaz aqui é fascinante. Fascinante mesmo. Não dá para pregar uma vez só. A gente prega 10 vezes, 20 vezes. Lê e se anima. Isso porque a gente tem muita identificação com ele. José. Todo mundo passou, vai passar o que José passou. Mas diante de todos os acontecimentos da vida dele, é como se ele não tivesse passado por nada. Porque a coroa, a unção, a graça, o poder, a realização que Deus traz sobre a sua vida é tão grande que toda a dor se apaga. É muito joia. De José você pode falar muitas coisas, sempre sem ser cansativo falar e sem ser cansativo também ouvir. Porque existe essa identificação real e profunda. Eu queria que você deixe a sua Bíblia aberta, mas eu quero ler só a introdução a parte A do versículo de número 3. E disse a seus irmãos: eu sou José. Eu vou dizer novamente. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por estarmos aqui hoje, por podermos falar contigo. Te agradeço, Pai, porque viemos aqui para ouvir tua palavra, adorar o teu nome, e o Senhor já nos tocou, Pai. Eu tenho plena certeza de que tudo que eu fizer aqui será um acréscimo da minha parte, mas da tua parte sempre será algo maravilhoso, porque o Senhor traz sempre coisas boas para a nossa vida. Mas já fomos tocados por ti. Mas, Pai, continua a tocar, porque não há limite para aquilo que o Senhor possa fazer. Então usa a tua palavra para mexer com a nossa mente, nosso coração, nossa alma, e nos leve, Pai, em nome de Jesus, a estar centrado em ti nessa hora, para a glória e para a honra do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E ele disse aos seus irmãos: eu sou José. Perdida assim essa frase, ela pode ficar sem sentido, mas ela tem toda uma história em torno de si. Mas ela por si só, essa frase por si só, e disse aos seus irmãos: eu sou José. Se você conhece a história, quer dizer muitas coisas. Muitas vezes são pequenas coisas que revelam-nos grandes coisas. Você pode conhecer uma pessoa através de uma palavra. Não sei se você já assistiu esses filmes em que eles pegam uma foto, não dá para definir direito aonde a pessoa está. Mas então eles fazem aquela pesquisa intensiva e procuram uma imagem que se pareça com alguma coisa que existe no mundo, ou procuram um som que pareça estar perto de um metrô ou de uma igreja. E eles chegam naquilo por um detalhe. Detalhes não é só música de Roberto Carlos. Detalhes é muito importante porque revela muito a nossa vida. Uma palavra pode ser singela como essa, mas carrega no seu bojo, carrega no seu todo um significado imenso. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Existe um passado, eles estão no presente, mas também estão vivendo um futuro. E a fala aqui é de alguém que viveu tremendas perdas. E se existe uma coisa que eu e você, a gente não sabe lidar, são as perdas que a gente tem na vida. A gente não gosta de perder, a gente gosta de ganhar. A gente gosta de ganhar. A gente gosta de ganhar na conversa, ter razão. Assim, tem gente que... E tem gente que você tem que deixar ter razão. Porque senão você vai ficar discutindo o resto da vida. A gente não quer ganhar no jogo, a gente quer ganhar na vida, em todas as áreas. A gente não sabe lidar com perdas. Mas o interessante é que Jesus Cristo, sabendo como fomos feitos, ele não chega nunca oferecendo, ele chega sempre pedindo. É interessante que Satanás faz justamente o contrário. Ele chega oferecendo sempre. Ele chega no Éden oferecendo. Ele diz: foi assim que Deus te disse? Tem mais para você. Tem muito mais. Porque ele sabe desse instinto da gente de agregar valores e não de distribuir. De receber águas e não de derramar nos outros. E aí você vai para Mateus, e a gente poderia falar aqui um monte de passagem no Velho Testamento e um monte no Novo. Mas você vai para Mateus e você vai ver de novo o próprio Jesus se encontrando com ele, o bicho ruim. E ele chega oferecendo soluções, oferecendo matar sua fome, oferecendo. Já Deus, ele chega pedindo.
Ele pede. E ele não pede pouco, ele pede muito. Mas ele deixa bem claro que não tem preço escondido depois. O que ele pede para você é o que você tem que dar. Mas o que ele tem para dar para você é muito mais do que o que ele pede. Então quando ele chega dizendo o seguinte: dá-me, filho meu, o teu coração. Como eu disse aqui esses dias, não pede um rim, que a gente tem dois. Pede o coração, sendo a vida. Todo pensamento, todo sentimento, todo aquilo que tem de importante dentro da gente. Ele chega em Marcos e Mateus e ele diz assim: olha, se você não tiver coragem de negar pai, mãe, irmão, e se você não tiver coragem de negar a você mesmo, você não pode ser meu discípulo. Jesus não oferece nada. Ele nunca disse: venham para a reunião de cura. Nós que fazemos isso. E podemos fazer, não tem problema. Mas nunca você vai ver Jesus falando isso. Sempre que ele se reúne, sua palavra é de nos pedir para poder esvaziar e nos dar algo. A Bíblia é o único lugar que pode se dizer e que se diz que é perdendo o que se ganha. Na vida, perder não significa ganhar. Mas para Deus, perdas significa, com certeza, ganhos. Porque há coisas que ocupam espaços no nosso coração que não deixam espaço para outras coisas que Deus tem para a nossa vida. E quando eu digo coisas, não é só coisas, é pessoas e enfim. E sabendo disto, Deus ele chega para a gente através de Cristo, do Espírito Santo, e ele chega muitas vezes pedindo. Ele chega muitas vezes dizendo: esvazie a casa para que eu possa colocar o que seja necessário. Não fique abraçado a isso para que eu possa preencher esse espaço com algo que tenha real valor na sua vida. E as perdas acabam de alguma forma nos afetando, elas nos alejam. A gente fica aleijado com as perdas. Eu já vi mãe que perdeu um filho, morreu. Mas os dois que ficaram vivos não tiveram mais a mãe. Ela estava ali, mas o coração dela nunca mais esteve ali. E aí depois, tem uns que se tornam mãe ou pai de todos. Dos netos, desse, daquele. Porque as perdas, se não sabemos lidar com elas, elas geram alejumes. Eu não sei se essa palavra existe. Fica aleijado. Arranca um pedaço da gente. Existem pessoas que se perdem nas perdas. É uma frase minha, bonita, né? Existem pessoas que se perdem nas perdas. E Deus não quer que eu me perca nas perdas. Deus ele quer que eu entenda que as perdas elas são necessárias como a renovação da vida. Ela se faz necessária como deixar de abraçar algo para abraçar uma outra coisa. Deus ele quer que eu acredite, que eu entenda que nada me pode ser tirado quando eu tenho Ele. E de fato isso não é palavra de romancismo, isso é verdade. E vai ser verdade na vida de José. Tudo lhe é tirado, mas nada lhe é tirado. E nesse nível de perder a fé nas coisas ou pessoas e colocá-la total e completamente em Deus, nessa renúncia de renunciar tudo, é que Deus nos mostra o caminho da bênção, da felicidade, da grandeza, que nome a gente quiser botar. É quando eu solto que os meus braços estão vazios para abraçar. Muitas vezes a gente se perde nas nossas perdas. Na perda de um amigo, na perda de uma pessoa querida, na perda de uma grana, de um trabalho, na perda, sei lá eu do quê. Uma coisa é certa, todos nós aqui já perdemos. Todos. Todos. E eu não queria te deixar triste. Você ainda vai perder algumas coisas. Vai perder cabelo. Vai perder dinheiro, porque você vai acreditar em pessoas, elas não vão te pagar. Não é praga. Você vai perder alguns quilos também. A gente tem que se preparar para as perdas. Os bancos se preparam para as perdas. Eles ficam felizes de pagar dívidas que não são pagas por você. Eles não são bonzinhos quando a sua dívida de 100 mil vira 5 mil reais. Eles têm um fundo perdido. Porque eles sabem que perdas fazem parte da vida. Então a gente também deveria saber que faz. E sabendo o que faz, não deixar elas afetarem tanto a gente. Não estou falando para você sair daqui jogando as coisas fora. Não. Só estou dizendo que se algumas coisas nos forem tiradas, não deixe tirarem você de você mesmo. Não se perda nas perdas, não se perda. É muito fácil a gente se perder nas perdas.
Muito. Por algumas vezes eu sei que você, nas perdas, perdeu o sono, perdeu a alegria, perdeu vida, perdeu o gosto, perdeu tudo. Mas o que já foi perdido, já foi perdido. É como o ladrão no rio assalta. Perdeu o playboy. Solta. Deixa aí. Porque mais tem para vir. Mais tem para vir. Em o nome de Jesus Cristo. Não deixe as perdas te alejarem. E aqui está um homem que perdeu tudo em todas as áreas da vida. Ele perdeu na área familiar. Foi trágico. Vendido pelos irmãos. Meu Deus do céu. Dor de um garoto, 17 anos de idade. Perdido por ser. Perdeu quando foi justo. Perdeu quando foi bom na cadeia. É uma história de perdas. Você não vê nada, não. Se José viesse testemunhar aqui antes de ser faraó, antes do faraó botar ele lá, ninguém queria ouvir o testemunho dele. Queria falar, Deus me deu um sonho. E aí? Como é que foi, José? Paulada. Meus irmãozinhos melhorzinhos quis me salvar e me vender como escravo. Os outros queriam matar mesmo. E quando eu fui ser fiel a Deus, na casa de Potifar, em vez de eu ser elevado, eu fui abatido. E na cadeia, quando eu fui bom também, com o carcereiro, com o cara lá que adivinha o sonho, também fui esquecido. Poderia ser um vitimista. E a gente adora se vitimizar. A gente agora adora ter uma ferida para mostrar para os outros, que nem criança, quando rala. É verdade, a gente diz que não gosta, mas a gente gosta. E isso é uma desgraça. Porque quem se vitimiza se coloca num papel de impotência. Você está dizendo, eu não tenho forças para reagir, eu prefiro ter minha ferida para mostrar. Mas Deus quer meter metiolate que arde aí. E curar em nome de Jesus. Ele não quer que você namore as suas feridas. José podia contar uma história triste. Mas você não ouve isso da sua boca. Sempre você vai ouvir a atitude de um homem. As perdas era a marca da vida dele. Ele começa perdendo uma coisa muito interessante, que é a sua túnica. Túnica é uma roupa longa que veste-se. Tinha 7 cores. E ter uma túnica era negócio assim de gente exibida. Entendeu? É uma Prada, na época. É o quê? Prada, uma marca aí. Danada de boa. Fazer uma túnica já era difícil. Colorida, quer dizer que seu pai gastou dias e dias e dias fazendo aquilo. Então aquela túnica não só tinha os seus poderes representativos, como poder e tudo mais, mas ela representava também o amor do pai pelo filho. Ele era amado. Ele tinha uma túnica colorida. Isso faz toda a diferença do mundo. Não é como hoje que você vai e compra pronta. E no decorrer da sua vida ele vai ter mais outras 2 túnicas. E a última será uma que Faraó vai lhe dar, e que a gente falou dela aqui esses dias. Quando ele veste uma túnica de linho puro. Sempre que uma coisa nos é tirada, Deus tem outra melhor a nos ser dada. Não lute, não brigue, não se revolte, não esperneie, não tente convencer pela força. Não estou dizendo que aceite a perda. Só estou dizendo que não se perca em meio às perdas. Na história de José, sempre que ele perde, ele ganha. Ele ganha de alguma forma, sempre. Deus recompensa sempre os seus. Prefira a justiça de Deus do que a sua justiça própria. E se você entrar na instância sua, só tem uma instância. Não dá para entrar na de Deus. Então entre na de Deus direto. Diga, Deus, julga aí. Só que ele costuma ser um pouquinho devagar para julgar. E bem apressado para perdoar. Mas ele sempre foi e sempre será um justo juiz. José não se deixou ser marcado nem ficar aleijado por causa das perdas. Pelo contrário. Levaram-lhe a túnica. Expressão de alegria, de poder, de lar amado, de vida realizada. Relacionamentos sólidos foram quebrados na sua vida. Não só ele é ausentado do amor do pai, que o amava de paixão. Ele é filho do amor. É aquele menininho esperado. O olho do pai brilhava quando via ele. E ele, fiel ao pai, era um exemplo de garoto. Mas não basta perder o amor do pai. Tem que viver debaixo do ódio dos irmãos. Que o odiavam mais cada vez que
Quando ele ganha a túnica, eu odeio. Quando ele sonha, eu odeio. E quando ele sonha de novo, diz que o odiaram mais ainda. Ao ponto de o ódio deixar de ser um sentimento e tornar-se uma prática, que é a prática da rejeição, do cuspir fora, do te usei e agora te descartei. É duro isso aí. E aí o menino que foi usado para algumas coisas, para ir sempre ver os irmãos longe, voltar, agora ele é simplesmente vendido pelos irmãos. Ele perde a túnica, perde o amor do pai, perde o amor dos irmãos, ele perde o seu país, a sua terra, a sua nação, sua história, e vai para uma terra desconhecida. E lá ele continua sendo fiel a Deus. E uma das marcas que você vai ver em José é que ele pode ter perdido muitas coisas, quase tudo. Alguns de nós diríamos ele perdeu tudo. Mas quando ele chega lá, você vê que ele não perdeu uma coisa. Não tiraram dele a sua fé. Ele continua com a fé prática, com a fé viva no coração. Sempre que você vai vê-lo falando, ou existe uma cena ligada a ele, há sempre uma frase. E o Senhor era com José. Há também aquela colocação sempre de quem fala não com amargura, mas com admiração por Deus. Por exemplo, no dia em que a mulher de Potifar chamou para deitar com ela, ele disse: como eu poderia pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus? Cara, o cara tinha 17 anos, tudo ruim na vida. Hormônios, pá. Mulher banhada no leite de cabra, que as egípcias tomavam banho de leite de cabra. Menino pegando fogo nos hormônios. Era até compreensível. Aí diria: filho, acontece. Mas ele tinha uma fé no isolamento em que tudo cai. A fé dele não cai. Ele diz: não, eu vou continuar, eu creio no meu sonho, eu sei onde Deus quer me levar. Eu não vou negociar no meu interior, meu caráter, meu ser, aquilo que eu creio, meus valores, eu não vou negociar, eu não vou. E ele sacrifica tudo. E de novo a túnica lhe é tirada. Não é? Sempre que ele age por Deus, parece que os homens arrancam dele alguma coisa. A mulher lhe agarra pela roupa e fica com ela em suas mãos. E sempre há uma injustiça humana. Porque de novo, agora não os irmãos que o matam, que o querem matar, mas a mulher que quer acabar com a sua vida. E por misericórdia de Potifar, que sabia que sua esposa era safada, historicamente os historiadores dizem, deram a ele uma pena de não morrer. Sabiam que ele era justo, mas tinha que ficar preso, porque o cara era importante e a palavra da mulher tinha valor. Uma safadinha. Mais uma roupa tirada. Não existe fórmulas para a gente não perder coisas, pessoas, ou não existe, não tem como segurar tudo. Mas existe uma forma da gente segurar a gente mesmo dentro da gente mesmo. A gente tem que ficar dentro. A gente não pode ir com o que vai. A gente tem que aprender a se reciclar, se reformular e continuar em frente. José perdeu de novo a túnica, mas não perdeu a fé. E eu queria pedir que você não perdesse a sua fé por nada nessa vida. Não perdesse a sua fé. Não perca a sua fé, por exemplo, nas pessoas. Eu sei, a gente vive num mundo em que a gente diz que não pode mais confiar nas pessoas. Eu sei, eu mesmo falo isso às vezes. Sabe, às vezes o duro de pregar é que a gente tem que pregar pra gente também, então aí dói um pouquinho. Mas a gente perdeu a fé nas pessoas. E é claro que eu não sou bobo, eu sei que algumas pessoas não merecem fé nelas. Mas se a gente for agir assim, desconfiando de tudo e de todo mundo, como é que vai ser? É preciso acreditar que Deus pode transformar uma pessoa. É preciso acreditar que Deus pode levantar uma pessoa e ela pode ser boa na vida da gente. E nós podemos ser bons na vida dela. Eu preciso continuar acreditando nas pessoas, porque eu me relaciono com pessoas. E se pessoas nos fazem o mal, pessoas também nos fazem o bem. Ou não? Então hoje de manhã eu falei, e falei esses dias também, que um amigo saiu lá de Cuiabá, pegou um voo, inventou uma viagem aqui para Barra Bonita, para passar aqui meia hora e para me dar um abraço. E eu fiquei feliz, porque ele pagou uma passagem de avião para isso. Eu acho que eu sou gente. Mas eu sou gente, e você também. Porque pessoas acreditam em pessoas. E a gente precisa acreditar nas pessoas. A gente precisa acreditar nas pessoas.
muito tempo atrás, a gente queria comprar aquele sítio que foi o Projeto Alcance. E tem o Ivan McFadden. O Ivan, ele tinha loteamentos em Tupi. Ele sabia que eu era duro, ele já me conhecia, porque ele era amigo da Damares aqui da igreja. Mas ele me levava para ver chácaras sempre. Acho que ele mostrou umas 40 chácaras. Ele sabia que eu não ia comprar. Tinha grana. Mas acho que ele ficava animado de ver meu ânimo. Ele falava assim, ai, que bobinho sonhador, vamos lá. Aquilo empolgava ele. Ele ia mostrar mais um. E quando a gente comprou, nem foi dele. Graças a Deus que tem pessoas que acreditam em pessoas ainda. Você já pensou se as pessoas não acreditassem na gente? A gente não teria mais chance, mais oportunidade. Portanto, não feche a porta para as pessoas. Claro, se cuide, tome cuidado. Você entende o que eu estou falando? Não faça disso algo generalizado. Eu estou falando especificamente. Eu quero morrer acreditando em gente. E quando eu não acredito, eu dou crédito. O que é dar crédito? É quando eu não acredito. Eu não acredito, mas dou crédito. É o que o banco faz. Ele não sabe se vai pagar ou não, então dá crédito. E muitas vezes eu já me decepcionei. Para quem eu dei crédito, eu poderia ter dado a vida. E para quem eu dei a vida, eu não deveria ter dado uma unha. Acredite nas pessoas, continue acreditando. É possível sempre tudo. Se isso for verdadeiro, você vai ser uma tocha nas mãos de Deus, na vida dessa pessoa. Se isso for verdadeiro no seu coração, de fato, de acreditar nas pessoas, você vai se assustar com o que Deus pode fazer na vida de outras pessoas. Mas tem que ser verdadeiro, não pode ser porque o pastor pregou. Tem que ser olhar na pessoa e dizer, Deus, eu quero acreditar nela. Talvez você se decepcione 10 vezes. Mas uma que você não se decepcionar, vai valer a pena. Assim de ser pastor, da gente pagar curso disso, daquilo, para o pessoal depois que aprende vai embora, já aconteceu 1 milhão de vezes. E alguém fala, mas você é bobo, de novo? Que bobo, o reino é um só, a igreja é uma só, e o que ele aprendeu não desaprende nunca mais. Isso não é meu. Mas o poder de acreditar é meu. Eu resolvi acreditar. Você pode acreditar nas pessoas. Por favor, me entenda de novo, eu quero dizer. Não seja besta, não seja bobo. Tem pessoas que não merecem nem uma piscada sua. Não é disso que eu estou falando. Eu preciso falar de novo. Senão, o que eu estou falando perde a força. Acredite nas pessoas. Não perca a fé nas pessoas. José não perdeu a fé nas pessoas. Eu digo isso porque ele viveu para libertá-los. Porque a sua vida não serve para ele. A sua vida só serve para os outros. A nação de Israel tinha 67 pessoas só. Não era nem nação ainda, então. E cuspiram ali fora. No Egito, a adoração que eles tinham era deuses. Não era igual a dele. E os demais povos eram bárbaros. Ele não tinha lugar. Então não tinha como ele ser grande para ninguém. Ele não era ninguém. E às vezes Deus precisa fazer da gente ser um ninguém, entre aspas, para a gente descobrir que não existe ninguém que não é ninguém. Não sei se você entendeu a confusão de palavras que eu fiz aqui agora. Mas só quando a gente, às vezes, ocupa uma postura de entender que a gente não é ninguém, é que a gente descobre que Deus não tem ninguém que não seja ninguém. Ou seja, todo mundo é alguém para Deus. Pode não ser para João, para Maria, para Antônio, mas e daí? Eles não botam arroz na minha mesa. Não enche meu coração de nada. E daí? Ele gasta a sua vida, diz aqui o texto, para libertar nações da fome. Ele gasta a sua vida para gerar uma terra propícia que chamava Gozém, no Egito, para que a nação de Israel pudesse vir e se multiplicar de tal forma que Faraó se levantasse e dissesse, tem que ir embora porque estão crescendo demais e são mais fortes do que nós e vão dominar esse lugar. Que vida! Ele cria nos outros, no sentido de que a vida deles precisa dar certo, eles me reconheçam ou não, precisa dar certo, eles me glorifiquem ou não. Eu creio. Tem uma geração que vai vir depois de nós. E eles precisam que nós acreditemos neles, mesmo que eles não prestem, para que venham a prestar. Porque a gente vai embora. É preciso que eles olhem para trás e vejam que a gente deixou neles um legado, uma marca, algo assim. Enfim, José tinha fé nos outros, ele investiu a sua vida só para os outros. José só tinha um desejo. Ele disse, quando vocês forem embora daqui, não deixe meus ossos ficarem aqui não. Pega os meus ossos, se leva para a terra da promessa.
Seu coração era tomado por visões celestiais. A gente precisa resgatar nossa fé no mundo. Pode parecer que eu sou um incrédulo falando o que eu estou falando. Fé no mundo, pastor, fé no mundo. Sim, sim. Porque a gente perdeu a fé no mundo que a gente está. A gente precisa parar de falar umas frases besta. Que é verdade, mas é besta. O mundo vai de mal a pior. Há quanto tempo você ouve isso? Que o mundo vai de mal a pior. Pastoras, depravações. Filho, você sabe como é que era na Roma antiga? Os senadores tinham seus garotinhos. Eles compravam meninos e meninas. No templo da deusa Ártemis, ou Artemis, seja lá como for, uma deusa cheia de seio. Nunca vi tanto seio numa mulher só. Tinham 1000 prostitutas carecas, fazendo sexo o dia inteiro, um bacanal terrível. Tinha um templo do deus Dionísio. O pessoal enchia a cara de cachaça, fazia doiduras. O mundo já foi terrível. Deu até uma melhorada. Falei bobagem? Estuda história. A igreja melhorou. A igreja já matou gente com a cruz na frente. Protestantes e católicos já matou gente. Tinha um exército mais poderoso que muitas nações. O que veio para a vida gerou morte. Ou crê ou morre. Constantino não deu liberdade para o povo de escolher. Todos tinham que ficar cristãos. Houve os 1000 anos das trevas da igreja. A igreja foi pior do que o inferno, se você já estudou a história da igreja. Lá no seminário mesmo. É um livro ruim de ler. Houve um líder religioso que tinha tanta raiva do outro, que ao outro tomar o seu postulado, o seu papado, ele arranca da tumba, amarra com a corda, amarra num lugar lá da jumenta, não sei aonde. E ele sai com seus ossos pela cidade. Que igreja? A gente tem umas bestagens, mas não é tão bestagem assim. Tem uns pastorzinhos que roubam, tem uns outros que fazem não sei o que lá. Engana. Mas não é tudo assim. A gente pega uma coisinha e joga titica em outras. A gente precisa crer no mundo nesse sentido, eu estou dizendo. Não crer no mundo. Parar disso, de ser apocalíptico. De tudo está acabando. Como é que eu posso ter fé? Como é que eu posso manifestar as promessas de Deus se de repente o mundo para o qual Ele veio salvar e eu vim para ser seu instrumento é por mim objeto de praga? E cuidado com a frase que a gente usa e que João usa, mas João usa no sentido da gente outro. Quando João diz eu não sou deste mundo, e a gente também diz isso, ele não está dizendo que ele não é deste mundo físico, porque é. A palavra mundo tem várias expressões no original grego. E quando ele diz isso, ele diz eu não sou desse mundo no sentido costumes, cultura, valores. É isso que ele está dizendo. Os meus valores são aperfeiçoados em Cristo. Os meus valores não são o que é normal para os demais. É disso que ele está falando. Nós precisamos acreditar que o mundo pode ser salvo. E que o mundo ainda é bom. Porque todo dia Deus dá uma prova e uma demonstração de que o mundo é crível. Todo dia nasce alguma coisa. Nasce ou não nasce? Nasce, uma sementinha nasce. Ela rompe a terra. Lá de encontro ao sol. Eu não sei explicar qual é todo o negócio de fotossíntese, de não sei o que lá, de sei o que lá. Sei lá, uns negócios que tem aí. Mas todo dia, todo o universo se casa para um pé de feijão nascer. E Deus diz, eu ainda acredito no mundo. Todo dia nasce um menino. Pode ser de uma menina de 10 anos, 11, ou de uma senhora, já estava seca o seu ventre. Mas toda hora, em qualquer lugar, está nascendo gente. Está nascendo gente. Ainda está nascendo gente. E de alguma forma Deus tem uma participação em tudo isso. O inverno é sempre no inverno, o verão sempre no verão, o outono no outono. Todo dia o sol nasce, e quando nasce vem uma nuvem gostosa. De vez em quando vem uma chuva para molhar a terra. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a gente não pode perder a fé no mundo. Enquanto Deus não perder, a gente também não pode perder. Portanto, não jogue praga nesse mundo que você está. Também não tenha os olhos fechados. Eu não estou aqui que você deve fazer um altar de adoração ao mundo. Ai, mundo, te amo. Não é isso aí. Mas curta uma boa praia. E se Deus te der grana, um bom
uma boa viagem. Nessa hora você não é apocalíptico, né? Só se estiver duro mesmo. A gente era menos complicado. Depois a gente foi se complicando pelo processo da caminhada. Mas a gente tinha uma capacidade de valorizar a vida e o mundo por pequenas coisas, não é verdade? Eu me lembro de uma alegria tremenda minha, quando eu ia para Fernandópolis, para uma cidade chamada, um vilarejo chamado Boa Esperança. O interessante é que do lado de Boa Esperança tem um outro vilarejo chamado Desengano. E eu morei algum tempo, quando era criança, eu não me lembro do Desengano. Depois meus parentes moravam na Boa Esperança, lugar de 2 ruas. Mas a gente pegava o trem em Campinas e o trem era lotado, a gente ia em pé, apertado. Se achasse um lugar no chão, dava glória a Deus. Pegava às 11 da noite, chegava lá meio-dia, em pé. Parece que o povo decidiu ir até o fim da linha, que já não era muito longe, não. Mas tinha uma coisa que me animava. Primeiro eram as roças que eu ia vendo no caminho. Ai, aquele negócio verde, cavalo, vaca. Mas tinha uma coisa que é o que mais me animava. Era o pé de manga coquinho. Ai, cara. O que me fazia suportar o trem em pé, todo o tormento, era o pé de manga coquinho. Que eu não gosto muito porque tem fiapo, mas que eu gostava naquela época. Aí eu escolhia qual queria. Os porcos comiam elas, de tanta manga que tinha. Pra gente aqui da cidade não é normal isso, porco comer manga. Mas tudo pobre, morando num barraco 2 cômodos. Porco comendo manga era riqueza. Eu não sei se você já chupou cana, mas era uma coisa muito jóia pegar uma bacinha com cana, que descascava e dava pra gente pedacinho, né? Eu não sei se você já brincou de cavalinho. Pau de vassoura. Eu não sei se você já brincou com boneca sem cabeça, ou boneca sem braço. Não sei se já brincou de casinha, cabaninha. Aí a gente vai complicando muito. E a gente vai habitando num mundo que é um mundo nojento. Mas por que a gente fez ele nojento? Porque a gente se perdeu nas perdas. E eu quero que hoje eu e você voltemos a nos achar e a nos encontrar. E voltemos a acreditar nas pessoas. Voltemos a acreditar no mundo em que nós estamos. No sentido de que tem coisas boas para serem feitas aqui ainda. E se amanhã nós formos, irmãos, iremos felizes. Ou não, mas iremos. Mas se ficarmos, ficaremos acreditando, firme, forte, pro melhor. Porque o pior não precisa acreditar, vem sozinho. E precisa achar alguém forte para resistir em nome de Jesus. Uma outra coisa que ele não perdeu foi a fé nele mesmo. Porque era razoável que ele perdesse a fé nele mesmo. Não era? Nenhuma tacada certa, meu. Tudo errado. Então de repente você perde a fé em você. Tipo, tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. E quem perde a fé em si próprio fica mal. Se você ouvir José aqui no verso, continuar lendo. Aliás, eu quero te animar a ler a história toda essa semana. Leia para o seu bem. Não leia a Bíblia para Deus ficar feliz, não. Porque Deus não tem... eu leio a Bíblia. Deus não fica feliz quando você lê a Bíblia. Quem tem que ficar feliz é você. É como o médico ficar feliz porque você tomou remédio. Tem nada a ver. Você lê a Bíblia para você. Eu falo porque eu li e falava, Deus hoje está feliz comigo. Li 4 capítulos. Deus no céu soltando fogos. É bom para mim. O menino José, se você parar para ler depois, você vai ver que ele parece exibido. Ele diz assim, e disse a seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. José disse aos seus irmãos, agora, cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês. Vocês não deixaram de ser meus irmãos. Eu sou José, o irmão de vocês. Eu não me perdi no caminho. Vocês acharam que me perderam, tanto que não me reconheceram. Mas eu não me perdi nas perdas da vida. Vocês podem não ser meus irmãos, mas eu sou irmão de vocês. Essas letras não estão aqui por acaso. Elas estão aqui para nos ensinar algo.
irmão de vocês. Agora, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a vossa preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por mão de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Menino nojento, né? Ele acreditava nele. Ele não tinha dificuldade de crer nele. Eu não estou falando de orgulho. Eu estou falando de não perder a fé em você. Orgulho é outra coisa. É querer ser grande para massacrar os outros. Ele acreditava nele, velho. Acreditava antes, porque quando nenhuma luz se acendia, ele andava no escuro mesmo. E quando não tinha afago, ele ia na pancada, mesmo doendo. E foi. Ele não perdeu a fé nele. A fé que Deus tinha nele, a fé que ele tinha nele. E aí, quando os irmãos chegam, ele diz: fica tranquilo. Por toda essa caminhada, eu nunca guardei no meu coração que foi vocês que me enviaram para cá. Eles disseram: não se sintam culpados em relação a vocês mesmos, é o que o texto diz. Não se sintam mal com vocês agora, não tenham dor na consciência. Vocês foram usados por Deus. Vocês não têm poder de me enviarem. E o dia que a gente entender isso, a gente vai descobrir uma bomba atômica das atômicas das atômicas das atômicas. O dia que eu entender que a minha vida, ela pode ter total e completo controle divino. E o dia que eu entender que tudo nas mãos de Deus, bom ou ruim, viram bênção. Aí, velho, ninguém te segura. Aí a coisa acontece. Ele diz: vocês não têm poder de me enviar. Foi Deus que me enviou. E Ele me enviou com um propósito. Mas eu quero também te dizer o seguinte: às vezes Deus envia a gente para buracos, para celas, para casa de mulher safada ou de homem safado. Não dá para tirar isso do texto. Mas Ele nos envia com um propósito. E o que vale a pena é o propósito. É Ele que deixa a gente em pé. É o para quê, não por quê. Não se pode compreender certas cadeias, cavernas, buracos, traições da vida. Não busque, senão você vai ficar doidinho da Silva. Vai ficar louco. Mas eu dei tanto de mim, né? É por isso que é tanta música no mundo dos sertanejos, né? Que deu tudo. E ela me abandonou, né? Todo mundo tem uma história dessa. Essas histórias tocam a gente, porque é a história da vida, né? Do mundo que a gente vive. É a história da vida e do mundo que a gente vive. Mas quando eu tenho essa compreensão de José, esse tipo de música da minha boca não vai sair. Porque o que eu vou falar, você vai falar, é isso. Você pensa que me controla. Mas apesar do seu controle, do seu poder aparente sobre mim, tem um outro que me controla. É Deus. É o Deus que no Novo Testamento vai dizer: se te pedirem para andar uma milha, vai 2. A capa da túnica. Se baterem de um lado para dizer que tem poder, vira o outro também. Mostra que você não é domesticável. Que o que rege a sua vida, a força que impera sobre ti, não é deste mundo, é de fora. Não é da carne, é da alma, do espírito. Não é visível, tangível. É de dentro. Ele está dizendo: não se deixa bater pelo que abate os outros. A tua esperança está em Deus. Em Deus. Resgate a fé em você. Resgate a fé na vida, no mundo. Resgate a fé nas pessoas. Resgate a sua fé urgentemente em Deus. Porque talvez alguns de nós tenhamos perdido a fé em Deus. A gente até crê, mas não crê. Sabe crer que não crê? É preciso que a gente volte
a resgatar aquela fé inabalável que nós tínhamos e que está guardada dentro de nós, de um Deus que não tem limites e que pode fazer e operar tremendamente. Deus ainda pode ressuscitar mortos ou transformar libertinos ou pessoas destruídas. Deus ainda pode fazer caminhos onde não existem caminhos, abrir poços de águas no meio do deserto. Deus ainda pode fazer coisas tremendas. Ele pode. Eu sei que a gente vai dizer, eu sei, pastor, que pode. Irmãos, vamos ser sinceros, a gente mente muito. Nós deixamos de crer no Deus poderoso. Eu não estou dizendo que todo mundo, pode ser que sobre alguns. Mas eu pelo menos me percebo às vezes numa linha religiosa, que eu tenho que sair dela. É preciso voltar a crer no Deus poderoso. Esse ponto termina dizendo assim que como uma criança crê que o pai tem poder, na verdade, elas não entendem o limite. E uma bobagemzinha que eu já falei 50 mil vezes. Mas eu me lembro de um dia, a criança pedindo algo e o pai dizendo, filho, eu não tenho. Aí ele nem sabia falar direito, ele falou, sete. Tipo cheque, dá cheque. Sabe por que eu lembro? Porque ele não via limitação no pai. O pai estava duro, mas vai dar cheque, vai voltar. Não sei nem se o banco estava dando para ele da cheque. Mas a criança não olha assim. Eu estou falando que a gente perdeu a fé, essa fé infantil, inocente, gostosa, que faz da gente se sentir melhor. Porque quem tem essa fé em Deus, se trovejar vai ser legal, porque Ele vai me abraçar, eu vou ficar pertinho do seu coração. Se fizer sol, a gente vai passear no parque. Para criança, tudo é bom. Só tomar banho, que é ruim, e algumas coisinhas mais assim. A gente precisa voltar, em nome de Jesus Cristo, a ter uma fé inabalável em Deus. Era para José ter perdido sua fé, mas ele não deixou. Ele sempre creu em Deus. Levaram-lhe a túnica, mas não lhes tiraram o sonho. Ele continuou um sonhador. E eu falo desse ponto aqui, quando ele vai preso. E de repente já se passaram 11 anos. E aí preso, 2 homens são presos, o copeiro e o padeiro. Eu sempre esqueço quem morre. Um dos 2 vai morrer. Eu acho que é o padeiro. Não vou vender mais pão. Por isso que não tem hoje. Então ele adivinha ali o sonho dos meninos. Pão é bom, o outro não é bom não. Fala, você vai morrer. Não, você vai viver, daqui 2 dias você vai ser chamado e tudo vai ficar bom. Aí ele falou, lembra-te de mim quando você estiver diante de Faraó. Eu não sei se você entende o que essa frase quer dizer. 11 anos passaram. Perdas e perdas. Mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu o sonho. Ele diz, lembra-te de mim quando eu estiver diante de Faraó. Gente, vou falar uma coisa para você. Para uma pessoa na vida do crime naquela época, se tem uma coisa que eu não queria que Faraó lembrasse que eu existo, porque ele pode mandar passar faca. Entendeu ou não? Então não é ajuizado pedir para falar para Faraó que José está bem, cuidando da cadeia. Faraó matava. Mas não tem a ver com perigo. Eu não vivo pelos meus medos ou pelas possibilidades das minhas tragédias. Eu vivo pela minha intenção, pelo meu propósito, pela minha força. Se matar, que mate. Quando você estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. Ele está dizendo o seguinte, eu vim para cá com um propósito. Tudo até aqui é contrário, é contraditório. Mas eu vim para cá movido por uma força, por algo maior. Eu creio nesse Deus. A minha fé continua firme nas pessoas, em mim, no mundo, em Deus. Eu não perdi meus sonhos. Lembra-te de mim. E o cara esquece. Passam-se 2 anos. E um dia, Faraó tem sonhos. A vida de José é construída em cima de sonhos. Se existe alguém que tem doutorado de sonhos, é José. Ele sonhava dormindo, sonhava acordado. José era um especialista em sonhos. E então, o cara está lá e é um ambiente, de novo, não muito bom. Você pode ler.
Porque o faraó chamava o pessoal para adivinhar seu sonho. Quem não adivinhasse, adivinhava errado, o que acontecia? Cortava a cabeça, matava. Então o clima estava, chegou minha vez. E o menino copeiro lembrou, depois da morte de alguns, que eram trazidos de longe, de que ali mesmo tinha alguém que decifrava, definia, revelava sonhos, não sei que palavra usar. E aí ele se lembra. A palavra deve ter ficado guardada. Fale sempre, profetize sempre, anuncie sempre. E se não se lembrarem, vão se lembrar na hora certa. Seja uma boca de profeta. Pode ser que a sua fala não se case com o momento, mas vai se casar com o seu futuro no outro tempo. Joga a palavra como semeador que sai semear. Planta. Não sabe se aqui ou se ali, uma delas irá vingar, irá nascer. Profetiza a bênção em nome de Jesus. Então ele é chamado. E a Bíblia diz que era como se ele estivesse esperando por isso, porque ele correndo, toma banho, faz a barba, veste roupa. Não sei se bota perfume. Davi botou, ele não sei. E corre. É como se fosse agora. Não tem aquela coisa que estão precisando de mim, né? Agora que a coisa esquentou, quer usar aqui o servo do Senhor, né? Não tem essa grandeza. Porque o tempo todo o seu coração está vazio disso. Não tem a ver com ele ser. É com um propósito maior do que ele. Entendeu, não? Correndo, ele se apressa e vai. Chega lá, Faraó conta. Ele meio que, como que disse, é fácil. Essa daí, eu vivi a vida inteira para isso. O que é um sonho, um enigma, algo impossível, você, foi meu dia a dia. A minha vida foi por vales e montanhas por causa desse sonho. Em casa, no meu trabalho, em todos os lugares que eu passei. Para você é um enigma indecifrável, para mim é a minha vida. É a minha intimidade, é o que eu vivi para esperar acontecer. Pode ser estranho para você, para mim não. E a Bíblia diz que ele só ouve falar e já fala o que vai ser. E aí Faraó dá a ele uma dura missão. Diz assim, então, se você, o homem, que vai administrar essa crise. E ele não pede uma semana para orar. Não pede uma semana para jejuar. Não se aconselha com ninguém. Porque tem coisa que não precisa. Já foi definido lá atrás. Para que vai orar para uma coisa que já sabe qual é a vontade de Deus? Na hora, ele disse, eis-me aqui. Não titubeou. Ele foi a fiança da sua própria fé. Ele creu, mas amarrou a ele, administra a crise. E ele não pulou fora. Ele ficou dentro. Ele não perdeu seus sonhos. Ele foi usado por Deus. Ele não perdeu a fé nas promessas de Deus. Haveria um novo dia, uma nova terra, um novo caminho. E você precisa acreditar nas promessas de Deus, que são muitas. Especialmente eu gosto de 2 Coríntios 1:20, que diz que, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo um sim. Não tem a ver com méritos pessoais. Se é promessa, é promessa. Feita ao homem que cuidava do cárcere, em Atos dos Apóstolos, ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A mulher santa, o marido santo, acaba santificando a casa. E aí a gente poderia falar 500 mil promessas aqui para você. Não deixe de crer nas promessas. Podem te tirar a túnica, mas não podem te tirar a fé que você tem nas promessas de Deus. Por fim, tiraram-lhe a túnica, mas não lhe tiraram a sua identidade. E essa eu queria que você repetisse comigo para a gente acabar. Diga, tiraram-lhe a túnica, mas não lhe tiraram a sua identidade. Identidade tem muito mais do que um RG. RG não é identidade. RG é nome de pai, mãe, endereço, polegar, CPF. É o número 19.251.320-5. É o único que eu guardo. E o de telefone também. Identidade tem a ver com uma coisa de dentro. É quando eu me identifico.
dentro de mim. Não é os outros me identificando. Os outros me identificando sempre vai ter. Chato, legal, vai falar assim, ele é chato, ele é legal. As pessoas vão colocar rótulos em você. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando de você mesmo. Quando você olha para você, o que você enxerga? Um buraco ou uma pessoa? Não perder a identidade é isso. É não saber quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, para que eu sirvo. É quando um vazio habita o nosso coração e a gente só sente por dentro pontos de interrogação. Mas quando há uma verdade que lateja, uma força que se move, quando eu olho para mim e eu enxergo alguém dentro de mim, e existe alguém dentro de você, você não é uma reencarnação, você não é... Você é homem e mulher feito à imagem e semelhança de Deus. Você é alguém. José não perdeu a sua identidade. Era para ele ter perdido, não é? Esquecer as promessas, esquecer o povo de Israel, esquecer o Deus Todo-Poderoso, perder sua identidade que os seus pais lhe ensinaram, que os seus irmãos lhe ensinaram. Ele devia ter perdido a sua identidade, ter se transformado em outros. Ele estava em outra terra, com outros povos, em outra cultura, com outros costumes, mas ele mantém a sua identidade. É por isso que ele diz, eu sou José. Eu sou. É o que eu sou. O que ele está dizendo é, eu perdoo hoje, como eu perdoava antes. Eu estou feliz hoje como eu estava feliz antes. Eu tenho as mesmas intenções, eu faço os mesmos caminhos. Eu sirvo hoje como eu servia antes, quando eu ia visitar vocês no meio do mato, andando dias e dias. Eu quero saber como é que está o meu pai. Eu amo meu pai. Eu ainda amo meu pai hoje, como eu amava antes. Porque ele fala quem ele é e logo ele pergunta, e meu pai? Como é que está? É uma história de amor interrompida, entendeu? Ele diz, a minha identidade me manteve. Eu ainda amo meu pai. Eu amo vocês. Eu não me perdi quando eu perdi. Não. Eu ainda estou aqui. É por isso que ele fala, eu sou José. E repete de novo, eu sou José. As suas perdas não te definem. Elas são somente partes de um processo, de um lugar para onde você está indo. Talvez você não tenha o roteiro certo, mas fica tranquilo, que o piloto dessa aeronave só nos leva para lugares maravilhosos. Amém, queridos? Então a pergunta que fica aqui para mim e para você é, nesse processo da vida, o que é que nós temos nos tornado? Será que a gente tem se perdido na vida? Será que a gente perdeu a nossa inocência, a nossa pureza, a nossa alegria? Será que a gente perdeu alguma coisa? Será que a gente perdeu a nossa capacidade de fazer poemas? Será que a gente ficou adulto demais? Ou será que ainda tem coisas dentro da gente que nos arremete, que nos leva a um tempo em que a gente tinha mais certezas da nossa vida? A pergunta é, será que eu estou dentro de mim? Parece complicado isso, né? Mas não é. Eu preciso estar. Jesus não tinha problema disso. Ele dizia, eu sou, o tempo todo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho. Eu sou a luz do mundo. Ele só era coisa grande. Ele sabia qual era a sua missão. E mesmo quando todos o abandonaram, ele continuou. Mas a gente vê o ápice disso é quando a reunião de ceia é a última. E o símbolo é ele partido, que é o pão, e o vinho derramado, o seu sangue. A Bíblia diz que, mesmo estando entre pessoas que ele sabia que iria o trair, o abandonar, e mais um monte de coisa, a Bíblia diz que, e tendo cantado um hino, saiu. O hino que ele canta, os estudiosos dizem, é o Salmo 115, que fala sobre confiar no Senhor. Ele cantou a música errada. Não. Ele cantou a música certa. O que estava errado eram as circunstâncias. Parecia que ele ia perder a vida. Parecia que ele ia perder a existência. Parecia que tudo deu em bancarrota. Os dois de Emaús não entenderam nada. Foram chorando para casa. De uma vida que poderia ter sido e não foi. Jesus não. Ele canta um hino. Não deixe as perdas da vida fazer com que você perca a única coisa que você não deve perder.